No vídeo de hoje, vamos falar sobre o porquê Satanás lutou contra o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal. Já fez isso? Então vamos para o vídeo. O versículo 9 do livro Judas refere-se a um evento que não é encontrado em nenhum outro lugar nas Escrituras. Miguel teve que lutar ou discutir com Satanás sobre o corpo de Moisés, mas o motivo pelo qual isso aconteceu não é descrito. Em Judas, capítulo 1, versículo 9 diz: "Mas até o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo Satanás e discutindo sobre o corpo de Moisés, não ousou trazer uma condenação abusiva contra ele, mas simplesmente disse: 'O Senhor te repreenda.'" Aqui Judas compartilha conosco um incidente que não é encontrado em nenhum outro lugar na Bíblia. A pergunta natural surge: de onde ele obteve essa informação? Alguns dizem que a informação foi transmitida pela tradição. Isso pode ou não ser verdade. Não temos conhecimento definitivo de por que a disputa surgiu entre Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés. Não é improvável que Satanás quisesse saber o local para que ele pudesse construir um santuário. Então Israel se voltaria para a adoração idólatra do corpo e dos ossos de Moisés. Como representante angelical do povo de Israel, Miguel se esforçaria para preservar o povo dessa forma de idolatria, mantendo o local de sepultamento em segredo. Em Daniel capítulo 10 e versículo 21 diz: "Mas eu, Gabriel, vou te dizer o que está inscrito na escrita da verdade. Não há ninguém que permaneça firme comigo e se fortaleça contra essas forças espirituais hostis, exceto Miguel, o príncipe de vocês, o guardião da sua nação." A mera menção do nome Moisés desperta diferentes imagens na mente das pessoas. A morte de Moisés é envolta em certo mistério na Bíblia. Sabemos que ele morreu aos 120 anos, mas seus olhos não estavam fracos nem sua força se foi. Apesar de sua idade, Moisés ainda estava em seu auge quando foi chamado para casa. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida devido à sua desobediência nas águas de Meribá. Ele conduziu os israelitas até a beira de Canaã e teve um vislumbre da terra, mas não foi permitido que ele entrasse nela. No final da vida de Moisés, Deus deu a Moisés um vislumbre da terra pela qual ele havia deixado o Egito. Moisés subiu o Monte Nebo das planícies de Moabe até o topo de Pisga. O Monte Pisga tem uma elevação no topo de 4.500 pés. Isso é quase uma milha. Não são muitos homens de 120 anos que conseguem subir uma montanha quase uma milha de altura e sobreviver para contar história. No entanto, Moisés conseguiu. Ele conseguiu escalando com as mãos. Não havia trilha larga o suficiente para Moisés, e ele também não precisava de uma. Se você está se perguntando em que condição ele estava, esse feito dirá: ele sabia que estava prestes a passar a sua liderança, pois Deus lhe havia dito isso. E Deus já havia colocado outro homem, Josué, em seu lugar antes de ele morrer. A pesada responsabilidade de guiar a nação foi retirada de seus ombros pela primeira vez nos últimos 40 anos de sua vida. Moisés podia dar cada passo na encosta com ombros aliviados. Ele estava muito consciente de que estava prestes a morrer a qualquer momento. Enquanto Moisés contemplava sua última visão da terra prometida, um lugar que ele nunca pisaria, foi isso que ele mais esperou, a morte, pois Deus o queria em casa. Moisés entregou o Espírito e morreu conforme a palavra do Senhor. Moisés faleceu sozinho, mas em paz. O relato de sua partida está contido nos últimos 6 versículos do capítulo 34 do livro de Deuteronômio. A morte como forma de colocar as coisas em perspectiva correta, não é? Que maneira de viver. 120 anos e você não precisa de óculos, 1 século e 1/5, e você não precisa de muletas. Oh, como os israelitas sentirão falta do sábio conselho de seu falecido líder. Seu trabalho entre eles mexeu com suas emoções a ponto de levar um mês inteiro para eles lamentarem sua partida, depois que ele os deixou. Mas finalmente aquela manhã chegou ao fim. E isso deve ser verdade em nossas próprias vidas. Depois da morte vem o sepultamento, e assim foi no caso de Moisés. Mas o versículo 6 contém uma das afirmações mais notáveis sobre toda a carreira notável de Moisés. Deuteronômio 34, versículo 6 diz: "E ele o enterrou no vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, mas ninguém sabe onde está o seu lugar de sepultamento até hoje." Moisés é a única pessoa na Bíblia a quem Deus pessoalmente sepultou. Você percebeu isso? O Senhor então escondeu o túmulo. O que o fez fazer isso? Porque aquele túmulo teria se transformado em um santuário. Eles ainda estariam fazendo esse caminho até hoje para Nebo, construindo santuários, vendendo pipoca e amendoins, oferecendo vários passeios e talvez até correndo um bonde lá com um grande banner proclamando o local de sepultamento de Moisés. Então foi escondido.
Isso é tão crucial para o Senhor que até mesmo provocou um confronto angelical. Mas o ponto importante é este. Mesmo que Miguel seja um arcanjo, aquele que Deus usará para lançar Satanás do céu, ele ainda não presumiu falar de maneira repreensiva com aquele que governa no reino dos demônios. Ele deixou toda essa repreensão para Deus. Apocalipse capítulo 12, dos versículos 7 a 9 diz: E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos travaram guerra contra o dragão. O dragão e seus anjos lutaram, mas não foram fortes o suficiente e não prevaleceram, e não se encontrou mais lugar para eles no céu. E o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, aquele que continua enganando e seduzindo as pessoas do mundo. Ele foi lançado à terra, e seus anjos foram lançados com ele. Miguel, o arcanjo, é retratado na Bíblia nos textos de Daniel, Judas e Apocalipse como um anjo guerreiro que luta em combates espirituais. A palavra arcanjo significa anjo de mais alta patente. A maioria dos anjos na Bíblia é descrita como mensageiros, enquanto Miguel é representado nos 3 livros como um guerreiro e general dos exércitos celestiais, resistindo ou se opondo a espíritos malignos e principados. Miguel é o nome do arcanjo. Esse nome significa: quem é comparável a Deus? Miguel nos é apresentado pelo profeta Daniel. Miguel se recusou a julgar precipitadamente. Em vez disso, ele simplesmente anunciou a repreensão de Deus. A linguagem dessa repreensão coincide com Zacarias, capítulo 3, versículo 2, que diz: Então ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para se opor a ele. E o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Apesar de seu grande poder, Miguel permanece completamente submisso ao Senhor. Os anjos justos têm uma hierarquia e são submissos à autoridade. Considerando a força de Miguel, a submissão do arcanjo a Deus é ainda mais bela. Podemos ver que a submissão nunca pretende tirar a força, o propósito ou o valor de um indivíduo. A força do anjo Miguel não estava em disputa, pois a última menção de Miguel, o arcanjo, aparece em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, que diz: Miguel e as forças do céu derrotam o dragão, Satanás, e o diabo é lançado à terra. Lá, enfurecido, Satanás foi para guerrear contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm firme o testemunho sobre Jesus. O confronto é um mal necessário. Ninguém gosta disso, mas deve ser feito para retificar, purificar e unificar a comunidade. Não é agradável, mas é necessário. Mesmo Miguel, o arcanjo, não lutou contra o inimigo por sua própria autoridade, mas falou em nome do Senhor. Miguel considerou seu cargo e posição com reverência. Lúcifer havia sido criado como a mais alta criatura. Essa é uma lição que tanto você quanto eu devemos aprender. Muitos cristãos ainda não aprenderam a se curvar até mesmo diante de Deus. Você e eu, meu amigo, somos criaturas. Ele é o Criador. O que nos dá o direito de questionar qualquer coisa que ele faça? Não me entenda mal, todos nós lutamos com dúvidas, mas devemos reconhecer que Deus não é apenas o Criador, mas também o Redentor. Ele é aquele que cuida de nós, mas nosso Deus é exaltado, santo e elevado. Ele é um Deus justo e santo. Ele nunca comete um erro e nunca se engana. Tudo o que ele faz está correto. Então, você e eu podemos confiar nele. Mas será que realmente fazemos isso? Reconhecemos sua autoridade? Valorizamos sua pessoa? Quando os homens forem chamados a prestar contas, o Senhor Jesus Cristo dirá: Vocês disseram, Senhor, Senhor, mas não fizeram o que ordenei. Cada um seguiu seu próprio caminho e fez o que achou certo aos seus próprios olhos. Essa é a imagem da humanidade. E quanto a você? Devemos seguir o exemplo do arcanjo Miguel e sermos submissos ao nosso Deus. Que Deus abençoe. Se inscreva no canal e deixe o like para esse vídeo chegar em mais pessoas. E não se esqueça de assistir o próximo vídeo. Até!